A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede, e eu estou aqui para dar continuidade à leitura bíblica diária da nossa igreja. Nós estamos estudando o livro de Ruth. Estamos no capítulo 4, finalizando o capítulo 4. Nós vimos na segunda-feira pastor Flávio José, lá da nossa igreja do Jardingá, trazendo uma palavra muito edificante para as nossas vidas, e o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. Ontem eu falei desse encontro de Boaz ali com o seu parente, que a Bíblia não traz o nome, e ele disse para esse parente que o direito era dele, que Noemi estava vendendo as terras e que o direito era dele, por ser o parente mais próximo. E perguntou se ele queria ficar com essa terra. E ele falou que sim, eu vou ficar, eu compro, sem nenhum problema. Mas quando Boaz disse a este homem que se ele comprasse as terras, ele também deveria casar com Ruth, a viúva moabita, para que as terras pudessem ficar com a família de Emeleque, então ele desistiu. Ele falou, não vou então comprar as terras. Ele fala, nesse caso não vou usar o meu direito de comprar as terras, pois correria o risco de prejudicar a minha própria herança. Então bora fazer o seguinte, Boaz, use você o meu direito, eu prefiro não fazer isso. Então se eu tenho o direito de comprar a terra por ser o parente mais próximo, então você pode usar o meu direito, eu abro mão do meu direito. E no versículo 7 fala o seguinte, que antigamente em Israel, para fechar um negócio de compra ou troca de propriedades, uma pessoa entregava a outra a sua sandália. Esse ato, irmãos, era um ato observado na lei. Ele fala no versículo 8, compre você as terras. Em seguida tirou a sandália e deu a Boaz, o parente que eu disse no áudio de ontem, que poderia ser um primo de Boaz. Ele tira a sandália e entrega para Boaz. É importante lembrar que durante a composição da Torá, toda a escrita de Moisés, dos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, esses 5 livros, dentro desses 5 livros, mais precisamente ali em Levítico e Deuteronômio, é composto de todo o código de leis formado por 613 disposições, ordens e proibições. Em hebraico, a lei é chamada de Torá, que pode significar lei, como também instrução ou doutrina. Então, quando esse homem tira a sandália e dá para Boaz, ele está observando um ato da lei. O ato de descalçar o sapato e dá-lo ao seu próximo selava uma transação comercial no antigo Israel, conforme está lá em Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 5 ao 10. Então, atualmente, isso corresponderia à assinatura de um contrato. Ao descalçar e entregar seu sapato a outrem, o remidor estava simbolicamente abdicando de seu direito sobre a terra e de seu dever de suscitar um herdeiro para o falecido. Então ele estava renunciando por vontade própria. E o que ele faz é exatamente isso. Ele pega a tua sandália, entrega para Boaz e fala o seguinte, eu estou abdicando do meu direito. Você pode comprar então, sem nenhum problema. E aí, o que Boaz faz? Boaz fala o seguinte, sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom, da mão de Noemi. O versículo 9 do capítulo 4 fala o seguinte, aí Boaz disse às autoridades e a todo o povo, hoje vocês são testemunhas de que eu comprei de Noemi tudo o que era de Elimeleque e de Quilion e de Malom. E também casarei com Ruth, a moabita, viúva de Malom. Então,
As testemunhas que estavam às portas da cidade tiveram uma participação significativa na validação da transação. Eu disse no áudio ontem que era um interesse muito grande da comunidade de resolver essa questão de Ruth e de Noemi. Então, Quilion e Malom, os filhos de Elimeleque, teriam sido os herdeiros das terras de seu pai se não tivesse morrido. No entanto, como isto ocorreu, a terra foi comprada da mão de Noemi, a viúva de Elimeleque. Então, o que acontece aqui? Ele comprou as terras de Elimeleque, de Quilion e de Malom, da mão de Noemi. E o versículo 10 fala que ele casaria também com Ruth, a moabita. Ele fala claramente no versículo 10, também casarei com Ruth, a moabita, viúva de Malom, para que a propriedade continue com a família do falecido. Assim o nome de Malom será sempre lembrado no meio deste povo e na sua cidade natal. Hoje vocês são testemunha disso. Então, além de resgatar as terras, Boaz resgatou Ruth, ao tomá-la com a sua esposa. Ao contrário do que aconteceu com as terras, Ruth não foi comprada por dinheiro. Boaz voluntariamente escolheu seu redentor. Ele era um parente de Elimeleque e tinha condições financeiras para assumir as responsabilidades de um resgate. Um detalhe que fora omitido lá no capítulo 1 é acrescido aqui agora. É o fato de Ruth ter sido esposa de Malom. Lá no capítulo 1 não menciona, não fala isso em nenhum momento de que Ruth era esposa de Malom. Agora aqui não, aqui deixa claro que Ruth é esposa de Malom, porque aqui no versículo de número 3 do capítulo 1, diz assim: algum tempo depois, Elimeleque morreu, e Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e de outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Então aqui não fala que Malom era o esposo de Ruth e Quilion era o esposo de Orfa. Então aqui nesse capítulo 4 deixa bem claro que Malom, ele era o esposo de Ruth. E aí, irmãos, nós temos que atentar por um fato muito importante. O homem, ele deve ser o provedor das necessidades da mulher e de toda a sua casa. Foi o que Boaz fez: eu vou assumir Ruth, eu vou ser o provedor de Ruth, eu vou cuidar de Ruth. Então eu estou comprando as terras, mas eu também, perante todos vocês, eu vou cuidar de Ruth. Eu vou sustentá-la, nada vai lhe faltar, porque eu vou ser o provedor de Ruth. E aí nós lembramos lá do texto de Efésios, capítulo 5, versículo 28, onde o apóstolo Paulo fala o seguinte: assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então, Boaz, em outras palavras, ele está dizendo: assim como eu vou cuidar de mim, eu também vou cuidar de Ruth. Ela vai ser a minha esposa e eu vou cuidar muito bem dela. Está falando aqui, irmãos, de provisão, como a expressão de seu cuidado por ela. Fala do seu papel de trazer ao lar a provisão. Esse é o nosso papel. Nosso papel como maridos, nós temos que trazer provisão para o nosso lar. Temos que trazer condições de provisão. Nós somos o provedor do nosso lar. Porque quando a mulher está solteira, ela tinha na pessoa de seu pai o provedor. Então, seu pai que ali estava provendo todas as coisas, alimentando esta mulher quando era solteiro.
No entanto, quando o casal contrai aliança nupcial, estão os dois deixando pai e mãe para unir-se e tornarem-se uma só carne. Como nós lembramos sempre desse texto de Gênesis capítulo 2, versículo 24. Agora, tem as suas exceções. Existem exceções, salvo raríssimas exceções, em situações realmente imprevistas e temporárias, nenhum casal deveria depender financeiramente dos pais. É necessário que haja autonomia, mas, salvo raríssimas exceções, isso pode acontecer, mas isso de uma forma bem temporária mesmo, porque o casal tem que ter a sua autonomia. O marido tem que cuidar da esposa, tem que sustentar a esposa, tem que ser o provedor do lar. Por isso a mulher deixa pai e mãe, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam então uma só carne. O que isso significa, irmãos? Que o cordão umbilical deve ser cortado na questão material e financeira, além da questão do governo do lar. Portanto, mesmo antes de casar-se, o homem já deve ser responsável e ter condições de oferecer suprimento ao lar. Provérbios diz isso em 2 textos. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Provérbios 24, 27. Também diz em outra tradução, no mesmo texto, não construa a sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Então nós temos que atentar, que é um cuidado do homem, cuidar da sua família. E a omissão desse fato, do cuidado natural de provisão para com a família, é um pecado muito grande. A Bíblia diz em 1 Timóteo 5,8: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Então Boaz estava dizendo diante de todas aquelas testemunhas: eu vou dar provisão para Ruth, eu vou cuidar de Ruth. Qualquer pessoa tem obrigação de cuidado para com seus familiares, mas a posição do homem é diferente. A posição do homem é como provedor. A responsabilidade é dele, porque isso é a obrigação do homem. Ele tem que suprir o essencial. E aí nós sabemos, irmãos, que no momento que nós estamos vivendo, nós vemos isso com muita frequência, não há problema nenhum nisso. Há muitas situações em que a mulher também trabalha fora e coopera com sustento. E isso não é de forma alguma errado. Só que tem que ter uma pequena observação. Isso não é errado desde que o cuidado e a criação dos filhos não seja comprometido. Então, a mulher, ela tem a obrigação de cuidar do lar. O homem tem a obrigação de trazer a provisão para dentro de casa. Agora, se a mulher quer ajudar, não que ela seja a responsável, não pode haver uma mudança de papéis. Se ela quiser ajudar, ela pode ajudar, desde quando a criação dos filhos não seja comprometida. Isso, infelizmente, tem acontecido com muitos casais que trabalham fora. Então não há problema nenhum do fato da esposa trabalhar fora. Inclusive, pode até ganhar mais do que o marido. Pode até ganhar mais do que o marido. Se ela quiser ajudar no suprimento da casa, não tem problema nenhum de ajudar. O que não pode acontecer é trocar os papéis. Coisa que infelizmente acontece, onde o homem fica em casa, enquanto a mulher vai lá trazer o sustento. Aí existe uma ordem invertida. E isso aí é que está, ao meu ver, errado. Nós temos que entender que não pode haver essa inversão, onde a mulher está lá fora trabalhando e o marido fica em casa e a mulher trazendo sustento. Então a mulher pode ajudar sem nenhum problema, mas lembrando que o marido
é o responsável para trazer o mantimento para dentro de casa. É uma responsabilidade do marido. Então, o correto é que o marido a ajude com os filhos e as tarefas de casa. O marido pode ajudar, deve ajudar a mulher com as tarefas de casa. Lavar uma louça não tem problema nenhum. Limpar a casa não tem problema nenhum. Limpar a área, ajudar a mulher não tem problema nenhum. Eu, particularmente, faço isso, irmãos. Eu ajudo a minha esposa quando eu estou de folga, quando eu tenho um tempo. Eu lavo louça sem nenhum problema, mas a minha responsabilidade é trazer a provisão para dentro de casa. Então, irmãos, nunca podemos pensar que isso pode ser invertido. A responsabilidade de cuidar da minha esposa é minha, como marido. Então, eu tenho que zelar e cuidar da minha esposa. E o que Boaz faz, irmãos? Ele quer cuidar da sua esposa. Então é isso que Boaz faz, irmãos. Ele fala: eu vou cuidar de Ruth, eu vou ser o provedor de Ruth. Ele pagou pela terra, ele comprou a terra, mas com a Ruth, o que ele faz? Ele não compra por dinheiro, ele escolhe voluntariamente ser o seu redentor, ou seja, de ser o seu provedor. Ele vai cuidar de Ruth, ele vai dar sustento para Ruth, ele vai simplesmente ter responsabilidade sobre ela. E aí, irmãos, nós vemos que isso pode acontecer perfeitamente conosco. Nós temos que cuidar da nossa casa, temos que cuidar da nossa família. O versículo 11 fala: todos responderam: sim, nós somos testemunhas. E as autoridades disseram a Boaz: o Senhor faça com que essa mulher que veio para o seu lar seja como Raquel e Leia, que deram muitos filhos a Jacó, tornando-se assim as mães da nação israelita. Que você seja rico e famoso em Belém Efrata. Então o povo que estava à porta e os anciões confirmaram o procedimento legal de negociação com a seguinte resposta: nós somos testemunhas. E quando essa resposta é declarada, a multidão está fazendo o quê, irmãos? A multidão está dando a Ruth uma notável bênção, pedindo ao Senhor que fizesse dela o mesmo que fez a Raquel e a Leia, ou Lia. Leia e Leia é a mesma pessoa. Ou Lia, o que as duas tiveram? Elas foram férteis, foram mulheres sábias e edificaram ali a casa de Israel, conforme está lá em Gênesis capítulo 35, do 23 ao 26. Nesse caso excepcional, irmãos, nós vemos um bonito exemplo do espírito da lei sendo mantido. Tanto o amor leal de Ruth como o de Deus são demonstrados nessa história. Ruth lealmente amou Noemi. Ela fala: eu não vou te deixar. Onde você for, eu irei. Onde você pisar, eu piso. E eu vou seguir do seu lado até a morte. Ela deixou a sua terra natal e foi servir a sua sogra. E um detalhe importante: na pior das circunstâncias. Na pior das circunstâncias. E em retribuição, Deus recompensou a Ruth, estendendo o seu amor leal. E em retribuição, o que Deus faz, irmãos? Deus recompensa a Ruth, estendendo o seu amor leal a ela. Ele deu a essa estrangeira um homem fiel e digno como marido, um homem que pudesse sustentá-la, um homem que pudesse amá-la, um homem que pudesse estar cuidando dela, sendo o provedor dela. E isso foi uma bênção de Deus. Deus recompensou Ruth. Então ele deu a essa estrangeira um homem fiel e digno como marido. Aceitou-a como uma de suas filhas e deu a ela um filho que seria um ancestral do rei Davi e, por conseguinte, de Jesus. E nós vamos ver isso no áudio de amanhã. Então, meus amados,
Vamos ficando por aqui e amanhã, se Deus permitir, concluiremos o capítulo 4 deste maravilhoso livro do Velho Testamento. Um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.